Introdução por Charlotte Blodgett. Na introdução deste livro eu gostaria de começar por afirmar que enquanto ninguém possa ajudar a encontrar o conteúdo profundamente fascinante deste assunto, estou plenamente ciente de que a incredulidade em diferentes graus é provável de ocorrer. Alguns vão aceitar as declarações de George Adamski de que suas experiências dentro das naves espaciais foram fatos reais. Muitas, sentindo a sinceridade com que ele conta sua história, vai marcá-lo como um homem honesto, mas autoiludido e jogar suas aventuras na categoria do mental ou psíquico. Outros ainda, treinados para rejeitar tudo que ainda não foi comprovado nas suas familiares 3 dimensões, vão se divertir com tudo que foi escrito como uma brincadeira inteligente. Embora eu tenha visto naves espaciais em diversas ocasiões, tanto aqui nas Bahamas onde eu moro, como em Palomar durante as várias semanas que eu fiquei lá nesse verão passado, eu nunca estive dentro de uma. Nem em função de meu conhecimento eu já conheci um homem do espaço. Eu, no entanto, conheci George Adamski. Por conhecê-lo, isto me leva ao menos a uma certeza. Ele é um homem de integridade inquestionável. Depois de ler os discos voadores pousaram, e como eu estava indo para a Califórnia, para passar o verão com membros da minha família, eu solicitei ao Sr. Adamski descrever meus avistamentos neste livro e perguntei se eu poderia chamá-lo para isso. O resultado foi que ele me fez um cordial convite. Eu não hesito em afirmar que eu fiz minha primeira visita a Terraços Palomar com uma leve apreensão. Eu estava preparada para qualquer coisa, de um lunático brilhante até um homem autoiludido inofensivo, ou talvez um dos mais convenientemente cultos da Califórnia nascido na esteira do interesse pelos discos voadores. O que eu encontrei foi um homem muito longe de tudo isso e, além disso, difícil de descrever. Minha primeira reação foi de que um pequeno crime havia sido cometido em permitir que tão inadequada e enganosa fotografia tivessem usado na capa do livro Os Discos Voadores Pousaram. Adamski não era apenas um homem generoso e de uma ótima conduta individual, mas aqui estava um rosto refinado com uma integridade claramente escrita. É também, como descobri durante minhas semanas lá, um rosto do qual uma expressão de falta de bondade e impaciência nunca saía. Isto não significa que Adamski evoluiu para além do ponto em que as pequenas irritações que aumentam a pressão arterial de seres inferiores pararam inteiramente de atormentá-lo. Longe disso. Para incidentes como uma bomba teimosa para funcionar na mão de um encanador, ou na impossibilidade de localizar um martelo de estimação, ele tem um vocabulário tão normal quanto qualquer homem. Mas sua irritação raramente se estende a outro colega. Todos os que encontram o caminho de sua porta, sejam eles chatos, uns pestes ou briguentos desafiadores, encontram a mesma cortesia paciente como também inteligente, charmoso ou importante para ele é o senso de humanidade. Ele tem, em resumo, compreensão verdadeira e compaixão. Estes atributos, juntamente com um sentido de humor sempre pronto, fazem ele ser inteiramente acessível, e no sentido mais amplo da palavra. Ele também não exige que todos concordem com tudo que ele acredita ou afirma. Ele tem uma verdadeira humildade que impede a arrogância. O fato de que Adamski possui mais sabedoria do que a educação formal, é no seu caso, um valor, que o deixa livre dos grilhões que muitas vezes entravam à mente acadêmica. Ao mesmo tempo, ele é incrivelmente bem informado sobre a maioria dos assuntos, incluindo eventos do mundo e as causas que estão por trás deles. Talvez seja em parte devido a isto que ele parece às vezes um pouco profeta. Além de uma quase total ausência de qualquer ganância material que, por vezes, leva a outros tirarem vantagem dele, Adamski se caracteriza como um homem excepcionalmente bem equilibrado. Estou inclinada a acreditar que a notável marca de paciência manifestada por Adamski deve ter desempenhado um papel importante na sua seleção como um dos emissários importantes na Terra por nossos irmãos de outros planetas. A paciência de Adamski não é aquela que se manifesta pelo sossego como a satisfação de se sentar ao lado de um fogo ou na sombra de uma árvore, mas a paciência movida pela ação. Por exemplo, uma vez que ele havia se convencido da natureza extraterrestre dos objetos estranhos que tinha visto nos céus, ele começou a procurar pela obtenção de provas fotográficas da sua realidade. Que este seria um projeto de grandes proporções deveria ser óbvio. Os perigos do tempo e a quantidade de tempo envolvido não deteve Adamski. Na verdade, 5 anos se passaram, 1948 a 1952, com centenas de tentativas, e ele tinha uma ou mais fotografias de sucesso de cada tipo diferente de nave espacial que ele havia observado. Só então ele considerou o estágio inicial de sua pesquisa com os discos voadores como concluída. Desde então fotografias tiradas em várias partes do mundo foram se tornando públicas, mostrando as naves de mesmo tipo dando força às fotografias de Adamski. Leonard G. Crump, da MSIA,
fez comparativos com desenhos ortográficos da nave de reconhecimento venusiana de Adamski com a fotografada por um garçom de 13 anos, Stephen Derbyshire, na Inglaterra, o disco voador de Anconiston, e provou que as duas eram idênticas em estrutura e medidas. Estes desenhos aparecem no livro de Kruppan Space, Gravity and Flying Saucer, a recomendada leitura para cientistas e de espírito técnico, publicado em 1954 nos Estados Unidos pelo British Book Center. Antes de eu deixar a Terraços, Palomar sugere a Adamski que, para o benefício daqueles que inevitavelmente estariam pedindo por provas concretas, ficaria bem incluir neste livro alguns tipos de comprovação como testemunhos por parte de pessoas que não precisam permanecer normalmente em silêncio por causa da segurança ou razões pessoais, ou talvez fotografias do interior de uma nave espacial, ou de algum objeto feito em outro planeta. Embora eu entendesse a explicação de Adamski do porquê ele sentiu que tais evidências teriam pouco alcance, eu ainda estava curiosa para saber quais reações isso produziria junto a meus amigos e conhecidos que eu poderia encontrar. Entre eles havia proeminentes cientistas, jornalistas, professores de vários assuntos e leigos sofisticados. Eu encontrei um interesse bem maior pelos discos voadores e até mais do que eu tinha previsto. Melhor, não só havia nisso um surpreendente pequeno ceticismo em face a estas estranhas naves em nossos céus, mas até uma rapidez de compreensão para acreditar em sua origem interplanetária. O que poucos eram capazes de aceitar era que George Adamski tivesse visto e conversado com nossos vizinhos de outros planetas e o tivessem levado em suas naves. A falta de amplo conhecimento do espaço exterior era prontamente admitida. A ideia da inavegabilidade em função da distância entre os planetas não seria sustentada por muito tempo por muitos de nossos cientistas, tampouco o velho padrão de anos-luz, distância percorrida pela luz durante um ano, talvez pudesse servir de base sobre a qual o elemento tempo devesse ser medido. As correntes do espaço, por falta de um termo melhor, são reconhecidamente ainda mistérios a serem explorados. A conquista da gravidade ainda está no futuro. Mesmo que a ciência inegavelmente tenha feito avanços gigantescos na nossa vida, às vezes é fácil esquecer que ainda somos bebês em nossa compreensão sobre este vasto universo de que somos parte tão pequena. Nós não notamos o fato de que, continuamente ao longo da história da humanidade, as suposições de ontem são substituídas pelas descobertas do dia seguinte. Quanto mais madura a mente do homem se torna, muito mais ele percebe que os milagres intermináveis de uma criação infinita não podem ser totalmente medidos por qualquer critério de medida que ele possa conceber. Não é desencorajador nem assustador, mas sim uma possibilidade excitante de realização. Só a mente matura rapidamente rejeita como impossível ou alarmante tudo aquilo que está fora de sua própria pequena experiência física, ou além da compreensão de sua imaginação limitada. Como um estudante da história e da natureza humana, Adamski está plenamente consciente que ao relatar experiências tão distantes dos acontecimentos normais deste conturbado planeta, ele se coloca a si mesmo em espaço aberto para ser atacado a partir de fontes previsíveis. E embora eu perceba que calúnias podem ser feitas sobre sua sanidade mental ou veracidade de suas afirmações, essas não têm nenhum poder de perturbá-lo pessoalmente. Eu também sei que o que é importante para ele é difundir a verdade sobre as naves espaciais e sua missão amigável para com os povos divididos da nossa Terra. Devido a isso, e uma vez que eu encontrei as demandas por provas concretas para fundamentar as declarações de Adamski, eu lhe escrevi de novo para perguntar se ele poderia concordar que algo nessa linha de ideias pudesse ser inserido em seu livro. Eu sinto que a resposta que ele me deu justifica seu ponto de vista muito mais que qualquer discurso que a gente pudesse fazer. Então, eu recebi sua permissão para citar a carta da seguinte forma: Palomar Terraços, Estrada Estrela, Valley Center, Califórnia. Prezada Senhora Charlotte, eu li a sua carta com enorme interesse, e mesmo que suas diferentes partes parecem fazer sentido por um lado, por outro lado, não fazem. Eu não desejo criticar ninguém, mas a maioria das pessoas que foram treinadas em um determinado campo, independentemente de quem seja, ou qual a posição que eles ostentam, são geralmente dominadas por uma adesão demais fiel aos trilhos tradicionais e convencionais. Como tenho te dito, eu tenho testemunhas de uma das minhas viagens em uma nave espacial. Ambos são cientistas que ocupam elevadas posições. Uma só vez que eles forem capazes de fazer uma declaração, tudo mudará da noite para o dia. No entanto, as coisas são hoje em dia, como tudo, classificadas como de segurança, e por enquanto elas deverão permanecer na sombra. Quando eles acreditarem que possam liberar a comprovação, sem que eles ponham em perigo a defesa nacional, ou a si mesmos, eles me disseram que vão fazê-lo através da imprensa. Que isso seja feito logo, o seu palpite é tão bom quanto o meu.
Mas porque eles estavam comigo a pedido dos irmãos, algumas coisas estão se movendo em nome de ambos, os irmãos e do público, que de outra forma não poderiam ter sido iniciadas. E mesmo que a gente gostasse muito, nós ainda não poderíamos falar dessas coisas porque boas intenções podem ter más reações. Qualquer coisa posta em prática prematuramente pode arruinar os melhores começos. Além disso, lembre-se que há também outro lado desta questão de comprovação, da qual você está totalmente informada, e compreenderá a razão pela qual devemos esperar com paciência a realização de nossas esperanças. Dias atrás eu recebi uma carta indicando que tais possibilidades estão se mostrando e parece que finalmente um apoio virá dessa fonte, o que seria uma bênção para o mundo. Assim novamente eu tenho que esperar com fé, deixando que o tempo seja o juiz. Eu posso entender seu ponto de vista acerca das testemunhas, que, livres de razões pessoais ou de segurança, gostariam de falar livremente e de apoiar minhas declarações. Mas, assim como os céticos questionariam meu próprio depoimento, estes também não questionariam a de qualquer outra pessoa? Isto ficou provado em relação ao testemunho sob juramento, daqueles presentes durante o contato descrito no livro onde os discos voadores pousaram. Quando um crítico é um crítico, pode-se trazer o Todo-Poderoso diante dele e ele ainda vai questionar. Mesmo o homem comum é rápido para duvidar de tudo que é novo para ele. Se eles apresentassem objetos concretos fabricados em outro planeta que eu pudesse produzir, será que eles realmente serviriam? Fora a parte da impossibilidade de mostrá-los a todos os leitores do livro, somos contra a mesma velha história no que diz respeito a fotografias dessas coisas. Você não pode prever comentários como Adams que inventou isso ou aquilo e o fotografou, ou o que é diferente neste cálice, ou neste pedaço de material. E, de fato, a julgar por qualquer coisa que eu pessoalmente vi a bordo da nave espacial, não há realmente nenhuma diferença entre uma taça venusiana mais simples e a nossa, comparados com os 1001 tipos muito diferentes fabricados aqui na Terra. Veja o que eles disseram sobre as fotos das naves espaciais que mostram objetos totalmente diferentes de qualquer um feito na Terra e que foram fotografadas por muitas pessoas em diferentes partes do mundo. Também, qualquer que seja a forma como você olha para isso, se uma pessoa é incapaz de reconhecer a verdade, ela continuará a exigir provas para preencher suas próprias necessidades, sem se preocupar com as outras pessoas. É quase assim. Quem tem a profundidade de vida dentro de seu ser não necessita de nada disso, mas quem não tem, como disse Jesus, deveria pedir sinais, mas nenhum sinal será dado, pois se fossem dados, os céticos não os compreenderiam. Suas palavras são tão verdadeiras hoje. Aquele que tem a verdade não pede por provas, porque seu ser interior reconhece esta verdade que é em si mesma uma prova. E nós temos uma comprovação de destaque disto em respeito a discos voadores têm pousado. Como você sabe, eu sou pessoa sem importância vivendo por preferência nas montanhas, em vez de em uma cidade onde eu poderia encontrar todas as pessoas certas. Naquele livro havia muito material para os psicólogos, psicanalistas e críticos profissionais para trabalhar no local e o que eles fizeram. No entanto, o livro girou pelo mundo inteiro. Você leu muitas das cartas que recebemos e viu que, enquanto algumas eram de natureza cética e crítica, a maioria delas era parabenizando. Você notou como muitas pessoas contaram de suas próprias experiências pessoais de que eles também não poderiam apresentar provas concretas, temiam falar, ou tentaram contar a amigos e parentes, com resultados infelizes. Não foram as assim chamadas autoridades científicas dos tempos passados, como são as de hoje, que criticaram e menosprezaram todas as propostas para o aperfeiçoamento do homem. Os tipos de provas que se exigiam eram impossíveis de ser dadas e não poderia ser dada através da sabedoria. Mas o tempo e a paciência finalmente têm feito triunfar essas ideias. A humanidade é que seria muito melhor hoje não fossem eles, não por causa dos céticos. Mas hoje não é diferente. Mas deixe-me assegurá-la de uma coisa. Os irmãos não vão falhar conosco se seguirmos a sua orientação, da mesma forma que não nos traíram em os discos voadores pousaram. Enquanto nós, humanos, fizemos muito pouco na divulgação desta verdade, alguém deve ter se ocupado disso enormemente. Portanto, vamos seguir em frente sem muitas mudanças no procedimento que começamos no primeiro livro. Eu tenho certeza que não estaremos errados. Deixe que os críticos perguntem. Sua oposição muito pode servir como um estimulante para a curiosidade deles mesmos, levando-os a entrar numa mais profunda investigação ou análise. A verdade sempre triunfará, apesar das limitadas opiniões pessoais. No que diz respeito à análise do pequeno pedaço de resíduo de metal a que me refiro no livro e que você segurou em sua mão, eu hesitei por causa de uma experiência anterior.
Há alguns anos atrás eu mandei fazer uma análise química de um pedaço de liga de metal que eu sabia de fato não ser deste planeta. Meu primeiro pensamento foi uma análise e eu a dei a um cientista para que ele a fizesse. Quando em primeira mão eu telefonei para perguntar o resultado, este homem parecia muito animado. Mas quando eu o vi mais tarde em seu laboratório, ele estava se controlando todo, ou alguém fez a cabeça dele, e tentou pintar a coisa toda levemente sem ânimo. Quando ele disse que aquilo não era nada e que não poderia encontrar nada dentro de um pedaço de sucata velha, naturalmente insisti em exigir uma declaração explícita de suas descobertas. Ele, então, admitiu que haviam pequenas diferenças na composição de qualquer liga costumeira, mas disse que poderia ter acontecido por uma variação no aquecimento ou em algum pequeno acidente, que tinha passado despercebido na época, tornando-se assim bastante improvável a reconstituição desta mesma liga. Aquela experiência ensinou-me uma lição, e não tenho vontade de arriscar a perder o pequeno pedaço de escória de metal, que você viu, e que eu sei não é desta terra, não a entregando a ninguém até que eu possa ter a certeza de que a verdade será sinceramente sendo procurada e alcançada. Eu reconheço que minha sabedoria é muito pouca em comparação com a dos irmãos. Portanto, deixo todas as decisões a eles, como você faria. Tenho razões para acreditar que eles estão se esforçando para fazer contatos em outras partes do mundo, para que ninguém, até mesmo o mais cético, possa me acusar de talvez estar iludindo uma testemunha companheira, ou mesmo comprá-la para apoiar minhas afirmações, ou que eu pudesse tentar instruir alguém cujo nome não tivesse peso no mundo. Talvez os irmãos de outros planetas estejam esperando até que o ser interior dos homens na Terra comece a se mover em direção a um estágio de despertar, com o desejo de uma vida melhor entre seus semelhantes. Talvez a fé seja de suma importância, não a fé cega, mas a fé do conhecimento que só pode vir de dentro e que não pode ser desviada do que sabemos ser verdade. Meu primeiro livro é o que contribui para o tal despertar. O propósito deste segundo livro é estimular essa atividade interior para um maior crescimento e compreensão. Não há apoio científico de qualquer espécie presente para os eventos descritos no primeiro livro, mas os acontecimentos que tiveram lugar desde a publicação, e vindo de diferentes partes do mundo, têm demonstrado maior apoio do que qualquer coisa que eu pudesse ter produzido na data da publicação. Isso aconteceu apesar de forças opostas que, por qualquer motivo, não desejavam que a verdade viesse à tona. Acontecerá o mesmo com este livro. Eu fui bem protegido contra muitas coisas, como também bem orientado. Até agora, os irmãos nunca me decepcionaram. Então, se nós esperarmos pacientemente e calmamente com confiança, as coisas vão sair como devem. Haverá mais provas abundantes em todo o mundo que não poderei eu, como um só homem, recebê-las e dá-las. George Adamski,